Esportivos do mundo é a Band, o canal do esporte. Não importa o desafio, viver é superação. Por estar dentro ou por estar fora. Por estar embaixo ou por estar em cima. Por conseguir ou por ficar com vontade. Viver é jogar intensamente, chutar, crescer, conseguir, celebrar e fazer com os melhores. Jogue no mais alto, seja o primeiro, Betwinner. Estamos de volta, apaixonados e apaixonadas por basquete. Ninguém dorme na tela da Band, é a NBA. Vamos trazer a vitória do Atlanta Hawks. Cara, o Atlanta de novo bateu o Bucks. O Atlanta tirou a invencibilidade do Bucks e agora consegue outra vitória. Terceira derrota do Milwaukee. Vitória importante do Hawks e uma atuação incrível do Hunter, hein? Que vitória do Atlanta Hawks, Danilo. Fora de casa, né, Ivan? Uma vitória sensacional, com todos os titulares, uma bela atuação. O titular que pontuou menos, pontuou 16 pontos e foi o Collins. Agora, Capelá, 19 pontos, 10 rebotes, mais um duplo para ele e 121 pontos. Você conseguir um ataque tão produtivo, mesmo jogando fora de casa, enfrentando esse aí, Giannis Antetokounmpo, é uma vitória realmente para se comemorar e para mostrar para todo mundo que o Atlanta Hawks quer temporada após temporada e buscando seu lugar ao sol, seu lugar em alguma final, por exemplo, dessa Conferência Leste tão forte. E o Giannis jogou muito bem, né? 27 pontos, 8 rebotes, mas não foi o suficiente. Como o Danilo bem ressaltou, né? Os 5 jogadores titulares com 15 pontos ou mais. Hunter 24, Young 21, Murray e Capela 19 e o Collins 16. Grande resultado da Atlanta Hawks, que nesse momento é o terceiro colocado da Conferência Leste. 9 vitórias e 5 derrotas. Para você que começa a acompanhar basquete pela primeira vez, a gente sempre lembra, né? São 2 conferências, Leste e Oeste, cada uma com 15 equipes cada. Os 6 primeiros avançam aos playoffs, do 7º até o 10º. Nas últimas temporadas vem o novo regulamento com o play-in, onde essas equipes se recebendo competidores experientes na vida e também na cozinha. Nesta terça, 11 da noite, estreia MasterChef Mais, só aqui na tela da Band. E quem, Barão, não lembra do vovozinho, da vovozinha preparando pratos maravilhosos, da mamãe e do papai também. Então, MasterChef Mais, essa galera de muita experiência e craques também na cozinha. As grandes lembranças da infância, né, Barão? São com as vovós, os vovôs cozinhando aqueles pratos deliciosos, o cheiro dos bolos que ficava dentro das cozinhas no final de semana. Boas lembranças, né, Barão? Vai ser legal curtir esse MasterChef Mais. Vai ser demais, estou numa expectativa danada, né? É a tal da memória afetiva, né, Ivan? Exato. Todo mundo se lembra de um prato que a avó, o vô, fazia, né? A mãe, o pai, enfim. E tenho certeza que esse pessoal cozinha demais. Uma pena que eu não vou poder provar, mas eu adoraria provar o pessoal fazendo os pratos maravilhosos do MasterChef agora com esse pessoal tão especial que vai estar participando. Pela hashtag NBA na Band, a galera ligada junto conosco. Tem aqui a participação do Daniel, tem aqui o Lins, o Oliveira, o Jean Luiz, também junto com a gente, o Lucas Brasil, do Cabo Frio, ligado também do Golden State Warriors. E quando a gente observa, Danilo, os números, né, gerais, a equipe conseguiu reverter os pontos dos 50%, 49, né, para ser mais preciso, 21 arremessos convertidos de 43. Vamos conferir quem foi o homem do jogo? Eu acho que a gente já sabe, né? Jordan Poole. Não poderia ser outro. Que atuação de Jordan Poole. 36 pontos. Ficou a 2, hein? Da sua pontuação mais alta na carreira. Realmente uma grande noite. Jordan Poole arrebentou com a noite. O dono do jogo, o dono da noite. NBA. Oferecimento
Vai de Bet, lance a sorte na casa do embaixador. E Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. Meus amigos, vocês que gostam da história do futebol, estamos sempre aqui mostrando como eles eram, como eles estão. Veja, aí está Ayrton Ferreira da Silva, o Ayrton Pavilhão do Grêmio, jogou um pouquinho no Santos também. Amir Michel Fara, grande amigo de J. Ávila. Ele foi fundamental para que eu viesse para Bandeirantes em 1999 no projeto Band Traffic. Aí Biduroto de Muzambinho, que mora hoje em Cornélio Procópio, campeão mineiro de sinuca e futebol de salão. Gente, aí está Fausto Correia da Silva. Começamos juntos na Avenida Miruna, lá no final dos anos 60. Grande Fausto Silva, hein? Que fase eterna! Gasperim, grande goleiro da história do Internacional, jogou no América do Rio de Janeiro e também no Botafogo e Ribeirão Preto. Gasperim, querido, está no céu. Aí Juca Show, que jogador espetacular, principalmente no América Mineiro. Aí é nossa lembrança de Juca Show. Goleiro Machado, que lamentavelmente é conhecido como o goleiro que tomou 11 gols do Santos em 1964. Gente, aquele time do Santos foi na Vila Belmiro, 11-0, Pelé fez 8. Galdino Machado jogava muito. Aí está o goleiro Nenê, era chamado de Burt Lancaster do futebol. O Nenê continua firme, ex-goleiro do Juventus na Moca. Pio, o canhão de Araraquara, ponta esquerda da Ferroviária, do Ferroviário de Curitiba, do Santa Cruz e do Palmeiras, grande Pio. Aí Rui Brizola Filho, sócio também de J. Ávila, foi também fundamental para que eu entrasse de vez na televisão brasileira, dia 1º de maio de 1999, no projeto Band Traffic. Tá vendo? A gente sempre aqui na Band preserva a memória do futebol. Eu sou Milton Neves, um vendedor de passados. O que fim levou, que agrada ao Brasil inteiro, todo dia aqui, de segunda a sexta e domingo no terceiro tempo da Band. Todo dia o ciclo se repete. Você compra alguma coisa, comida, por exemplo. Leva para casa, as sobras e embalagens vão parar na lixeira. Depois o saco de lixo vai para a calçada. O caminhão passa e leva tudo embora. Mas você sabe para onde? Cada brasileiro produz em média 379 quilos de lixo por ano, ou seja, mais de um por dia. E esse ritmo é acelerado, já que nós pulamos de 66 milhões de toneladas em 2010 para quase 80 em 2019. Tudo isso jogado fora, mas fora onde? Como fora é um lugar que não existe, cada saquinho de lixo descartado vai parar em algum canto, mesmo que longe dos centros urbanos, perto de alguém. Porto Velho, capital de Rondônia, 2022. É aqui na comunidade Vila Princesa que vem parar o lixo produzido por 1.800.000 pessoas todos os dias. E o que para a maioria é lixo, para muita gente é a única forma de sobrevivência. E dá quanto por dia de valor assim que a gente possa falar? Dá uma média assim, de mensal de 800, no máximo 900 reais. Há 21 anos aqui, a Maria Conceição já criou 7 filhos com o que recolhe no lixão. Mas o rendimento caiu. R$40 por dia é o que ela consegue em média. A idade cobra, o sol castiga. É a sujeira e o risco. Muita agulha. Você fura o pé no prego, vai para o hospital. Esse aqui é um dos mais de 3.000 lixões do país. A essa altura, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, determinada em 2010, não era para existir nenhum. O final desse tipo de descarte deveria ter sido em 2014.
9 anos depois da data limite, ainda encontramos situações como essa. Um aterro controlado, segundo a Prefeitura de Porto Velho. Mas no entra e sai dos caminhões, toneladas de lixo misturado são despejadas todos os dias, atraindo urubus e outros animais, o que aumenta os riscos de contaminação para as famílias que vivem aqui. São doenças típicas do subdesenvolvimento, né? Então, leptospirose, dengue, malária, entre tantas outras, gastroenterites, porque a situação é de extrema vulnerabilidade. Então, eles estão em contato com aquilo que a sociedade não considera digno nem de estar dentro das suas próprias casas. O índice de sustentabilidade da limpeza urbana mostra que metade dos municípios brasileiros não destinam o lixo corretamente e 24% dos moradores nem têm acesso à coleta seletiva. Aqui no Brasil hoje nós temos 3.200 lixões ainda, 500 deles pararam de operar, mas continuam presentes. O material está lá se degradando, né, gerando passivo ambiental, eles não foram erradicados. Por que continuam? Primeiro porque os municípios não têm essa capacidade de custear. Não dá mais para municípios pequenos, sozinhos, resolverem o problema. Eles têm que se agrupar, se consorciar, se entender, se conveniar para contratar uma solução comum. A criação de aterros é prevista em lei, onde tudo aquilo não reaproveitado é coberto por camadas de terra. Mas, para isso, o solo precisa ser preparado, protegido com uma camada de argila e uma manta plástica. Além disso, os gases e o chorume, líquido que vem da decomposição, devem ser tratados para evitar a contaminação dos cursos d'água, lençóis freáticos e também do ar. Já nós temos hoje no Brasil pouco mais de 700 aterros locais ideais, obras de engenharia. A gente tem que levar sempre em consideração uma coisa extremamente importante, o meio ambiente, porque ele não tem volta. Então não adianta você dizer, mas é caro, é isso. Você tem que pensar naquilo que nós precisamos em termos de humanidade e em termos de futuro. Sem valor ou utilidade. A definição da palavra lixo não se aplica a todo o resíduo gerado pela população. Metade das toneladas de lixo descartadas diariamente no Brasil pode se transformar, com o auxílio luxuoso de pessoas como a Maria e a Malu, que coletam material reciclável separado pelos moradores. As pessoas, querendo reciclar. Então, isso eu acho muito legal isso, porque as pessoas ajuntam a semana inteira para poder estar lava ainda. Tudo é recolhido. Plástico, papel, vidro, metal, alumínio. É separado por cor e tamanho. Essa central mecanizada de triagem recebe cerca de 80 toneladas de resíduo por dia. A última etapa da separação é essa sala aqui, em que os cooperados trabalham. O valor do material vendido é convertido para os trabalhadores dessa e de outras 24 cooperativas conveniadas à Prefeitura da capital paulista. Mas mesmo com a participação de muitos moradores que separam os materiais, 40% de tudo que entra na central acaba sendo descartado, já que foi contaminado por restos de comida e outras matérias orgânicas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente faz a separação em duas frações, o úmido e o seco. Separando o úmido do seco, já é meio caminho andado para a gente ter aqui uma boa separação, uma boa venda desse material. Então, se vier separadinho, bonitinho, seco, efetivamente facilita muito, dá ganho de produtividade e dá ganho no valor agregado do material. A Vanessa e a Luísa dão um exemplo. Elas separam da maneira correta tudo o que pode ser reciclado. Então, acho que vale muito a pena, porque que planeta que eu vou deixar para ela, para os filhos dela, para os netos dela, né? Eu acho que é importante ter consciência disso para saber quanto lixo a gente gera. O trabalho de reciclagem em São Paulo também é feito por milhares de catadores e cooperativas independentes, que recolhem material direto nas casas, condomínios e empresas, como o Carlão. Nós, catadores, usamos isso que as pessoas desprezam para sobreviver. E sobrevivemos, por isso que eu tenho orgulho de falar da minha profissão.
A minha profissão é uma das que preserva o meio ambiente. E para fazer com que reciclagem seja um assunto acessível e comum a todos, só tem um caminho: educação. E para isso, o melhor jeito é começar com os pequenos. Imaginação? Você reutiliza uma coisa que quase foi jogada fora. E a gente fala muito dessa parte do planeta. Nós mostramos a quantidade de lixo que nós produzimos. Eles ficaram horrorizados de ver aquela imensidão. A gente pode jogar no lixo? Não. O que nós fizemos? Reciclamos. Coisa de criança e também de adulto. O Walter faz arte do que um dia foi jogado fora. Eu trabalho com sucata, com resíduos sólidos de computadores e agora com resíduos de construção civil, né? Eu acho que a arte, ela, como eu falei, ela é uma ciência, né? E ela é uma ciência que vai despertar uma série de curiosidade e de interesses, né? De sensações. E entre as sensações dessa época é a consciência ambiental. Na maior cidade do país, mais de 12 milhões e 300 mil pessoas. Já imaginou a quantidade de lixo produzido em São Paulo? Só na coleta domiciliar são 12 mil toneladas todos os dias. E a correria para recolher tudo é grande. Haja preparo físico, 15 quilômetros correndo, uma meia maratona diária. É mais como um esporte, né? Eu me sinto como um esporte, que eu tenho que correr todo dia, carregar peso e assim vai. Aí, felicidade o tempo todo, né, com a minha equipe. Trabalhadores da coleta domiciliar, o Alexandre, o Erivelto e o Kennedy, deveriam encontrar apenas lixo orgânico, mas acabam pegando de tudo, inclusive material que poderia ser reciclado. E não é só em São Paulo. O Brasil deixa de gerar 14 bilhões de reais todo ano por falta de destinação apropriada. Tudo isso misturado mesmo vai para o aterro sanitário, onde é enterrado para sempre. A matéria orgânica presente nos aterros sanitários é da ordem de 50% a 60% de matéria orgânica. Vocês vão verificar que aqui chega como rejeito, como resíduo, muito material que ainda tem valor comercial para reciclagem. Para diminuir o espaço ocupado por esse material e gerar uma receita a mais, nós temos que tirar esses materiais, separá-los e com isso aumentar a vida útil do aterro. Os aterros sanitários têm um limite para operar. Esse que fica na zona leste de São Paulo só deve receber resíduos até 2026 e é o último da cidade. Depois disso, não há mais espaço na capital para a construção de outros. Se por um lado, boa parte da população que tem acesso não faz a separação correta, por outro, 2 a cada 10 habitantes do país nem tem essa chance. Mesmo que separe, as opções de descarte municipais são os lixões ou mesmo aterros sem reciclagem prévia. O importante é haver um ciclo em que ele se integra, o morador de cada casa ou de cada apartamento se integra a um fluxo geral estabelecido governamentalmente, de modo que ele participa do processo de coleta seletiva e aí sim ele tem certeza que aquilo que ele separou vai ser encaminhado para a reciclagem. A falta de reciclagem não é o único problema. A estrutura necessária para minimizar o impacto de tanto lixo é grande. No aterro público de São Paulo, o gás metano gerado na decomposição, um dos principais causadores do efeito estufa, é coletado por esses canos e queimado. Assim, é liberado como gás carbônico, menos nocivo ao meio ambiente. O que nós fazemos hoje está talvez ambientalmente dentro de uma regra, de uma legislação, mas isso não é o suficiente. Nós temos que gerar riquezas com esse material, os passos que tem que ser dado ir além do aterro sanitário, tá certo? Há muito que se fazer e os municípios, cabe ao poder público desempenhar isso.
No meio do trânsito caótico na maior cidade do país, um dos veículos chama a atenção. É puxando a carrocinha com materiais recicláveis que o Adilson conseguiu alugar um quarto de pensão e sair das ruas. Catadores de material reciclável, como o Adilson, são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde 2002. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, são descritos como profissionais que aumentam a vida útil dos aterros e também que diminuem a demanda por recursos naturais. Eu costumo recolher esse material que é plástico duro, né? Esse aqui que dá R$1 por quilo, R$1 por quilo, né? Tem um papelão, né? Que tá 40 centavos o quilo. E o ferro aqui ele paga R$1 o quilo do ferro. E tem também a latinha. A latinha tá R$7,50 a latinha. O quilo? O quilo da latinha. Quanto que tem aqui de peso? Vai ficar uns 100 kg de material limpo. Na prática, a informalidade é a regra. De acordo com o Anuário da Reciclagem, em 2021, são 800 mil catadores no Brasil, mais da metade mulheres. Como a dona Elza, que aos 66 anos vai até os bairros em que os moradores costumam separar o material e chega antes da coleta seletiva municipal passar. Quando ele chega próximo da gente, que é a hora dele, a gente libera. Nós não atrapalhamos, porque é um direito deles e um direito da gente. As cooperativas e associações desses trabalhadores se espalham pelo país. Um levantamento mostra que a remuneração média dos associados é de pouco mais de R$1.000 aqui no Brasil. Depois de anos vendo os pais na luta como catadores, o Tony montou uma cooperativa que fica dentro do lixão de Porto Velho, em Rondônia. A gente era muito explorado pelos atravessadores, compradores que compravam um preço bem baixo e vendiam preço depois de fazer todo o processo da classificação, triagem, identificação do produto, a gente conseguiria um mercado melhor. A cooperativa de 53 trabalhadores já chegou a tirar 250 toneladas de material reciclável em um mês do lixão. O que antes ficava se decompondo a céu aberto se transformou em matéria-prima para indústrias de várias partes do país. Precisaríamos ter um pouco mais de apoio governamental, a transferência de renda daquilo que é ruim para a economia e para a ecologia, que é enviar o lixo para um aterro e pagar pelo transporte. Essa transferência ia através da remuneração das cooperativas por aquilo que elas fazem. Elas evitam custos quando reciclam para o governo. Então, ele daria uma parte do custo evitado para as cooperativas permitirem que os seus trabalhadores tivessem uma vida mais digna. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, são quase 400 mil empregos diretos, girando R$10 bilhões por ano. A dona Ivani tem carteira assinada há 12 anos. De catadora do lixão de Itaoca, hoje auxiliar de serviços gerais na administração de um aterro sanitário em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E evoluiu muito, porque tem o biogás, tem o chorume tratado, a coleta de gás, essa coisa toda. Fico assim um pouco meio surpresa, entendeu? Você olha, você não diz que é um aterro sanitário, você não diz que tem um montão de lixo, que isso ali tem um montão de lixo. O futuro do lixo é não existir lixo. Uma cadeia sustentável é aquela em que tudo é aproveitado de alguma forma, até mesmo o gás gerado pela decomposição dos resíduos. Em São Paulo, o biogás produzido e transformado está prestes a abastecer os caminhões da coleta. A gente está purificando o gás para fazer o abastecimento dos caminhões. Então esse ciclo vai ser fechado de que maneira? Os caminhões vão para a rua recolher o lixo da cidade de São Paulo, trazem esse lixo para o aterro acondiciona ele de maneira correta para evitar a contaminação do solo, do lençol freático, e aí capta esse gás que vai ser gerado da decomposição do lixo. Aí esse gás é passado por um processo de purificação, onde a gente deixa ele com uma equivalência de energia comparável ao gás natural. E esse gás vai ser utilizado para abastecer os caminhões que depois vão buscar lixo novamente na rua. Nesse ecoparque em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 50% da área é de mata atlântica preservada. Esses canos pretos por todo o terreno captam o metano. A usina transforma tudo em energia renovável.
A gente fala o seguinte, agora o resíduo para nós é matéria-prima para gerar que através da decomposição a gente está se beneficiando de algo que foi descartado. O chorume, esse líquido preto que sai da decomposição, também encontra um caminho útil em outra ecoparque em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Captado debaixo da terra, a uma temperatura de mais de 40 graus, o chorume é resfriado, filtrado e passa por diversos processos químicos. Depois de todos os processos, o produto final do tratamento é esse aqui. Uma água transparente, bem clara, que não é potável, mas é usada para limpeza e também para irrigação da estrutura aqui do ecoparque. Eu vejo que mudou muito, né, a forma de tratamento do chorume, porque não tinha uma estrutura, né, como é hoje. Né, manta, bidim, solo, tratamento geral de como dar o descarte final do resíduo. Aquela água que sai no final é o nosso tratamento, né? Tudo que a gente trata sai por ali. Aquilo ali é o ponto mais importante para a gente. Para o lixo sólido não tem jeito. Os principais meios de minimizar o impacto e gerar valor ainda são reduzir, reutilizar e reciclar. O que vale inclusive para novos resíduos que aparecem todos os dias. O lixo eletrônico, também chamado de e-lixo, é, de acordo com a Universidade das Nações Unidas, o resíduo que mais cresce no mundo, cerca de 4% ao ano. Só o Brasil produziu em 2019 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E menos de 3% desse volume é reciclado. Mas o eletrônico tem uma particularidade muito importante. Ele, na sua composição, tem metais pesados. Esses metais pesados ele tem um efeito cumulativo no nosso organismo. Uma vez que a gente polui o meio ambiente com metais pesados, ele fica ali para a vida inteira. E cada vez que você tem contato com metal pesado, ele nunca mais sai do seu organismo. Então é um envenenamento, né, lento e gradual que devemos nos preocupar com a destinação da eletrônica. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, até 2025, as empresas devem instalar 5.000 pontos de coleta de eletrônicos nas 400 maiores cidades do país. Quase 90% das pessoas admitem que guardam eletrônicos sem utilidade em casa por mais de 2 meses. É óbvio que a gente vive num mundo tecnológico e não dá para pensar nesse mundo hoje sem tecnologia. Já que eu contribuí com a devastação, como cidadão deste mundo, eu deveria pelo menos cumprir com o meu papel de tentar fazer o mínimo efeito possível. Pão do jeitinho que o cliente gosta. Cascudo, essa parte do pão aqui, ó, crocante e bem assadinho. Meu dia começa tomando café na padaria. Aquele dia que perde a hora, ou o cliente já tá ligando, problema e não dá tempo de tomar, e aí? Mau humor. E o padeiro pode mandar mais uma fornada. Padaria tá lotada. Tem quem leve pra casa, pro trabalho. Aí leva pro chefe e levamos pra nós também, que o pão aqui é muito bom. E quem coma ali no balcão. Pra dar aquela sustância, né? Pro dia começar bem. Aí a hora que come esse pãozinho na chapa caprichado... Aí esquece de tudo. O dia se torna agradável, né? São mais de 70 mil padarias pelo Brasil. No ano passado, o setor faturou mais de 105 bilhões de reais. O fermento engorda a massa. E a economia internacional engorda o preço. O principal ingrediente para fazer o pão francês é a farinha de trigo. E é exatamente por causa dela que o pão ficou mais caro este ano. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe uma redução da oferta dessa farinha no mercado. E isso afetou o mundo inteiro. No Brasil, a situação não é diferente. O pão francês subiu neste ano quase 17%. O pão doce 15% e o pão de forma mais de 23%. Difícil é comprar menos, até para o economista. Eu faço sempre o consumo de um pão francês pelo menos 2 vezes na semana e depois eu uso pães integrais, que é para não engordar muito. Chegou a pensar em não comer mais o pão na chapa de manhã, mesmo caro? Não tem como não comer não, a gente tem que fazer um esforço para poder comer, né? Senão... Eu não aguento o batidão. Não. Senão não aguenta não. Após
Após mergulhar nos sites de busca de passagens, Rafael fechou, no início de outubro, o pacote para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. Se tivesse deixado para depois. Eu ando muito em contato com a agência em que a gente fechou e eles mesmos falaram, a minha categoria inicial do pacote que eu fechei, essa categoria já esgotou. Sem as mesmas restrições sanitárias dos últimos 2 anos, a procura por viagens na alta temporada disparou. Este site identificou um aumento de 220% nas buscas para Natal e Réveillon na comparação com 2021. No ranking dos 10 destinos mais procurados, 7 estão no nordeste do país. Nos roteiros internacionais, lideram Lisboa e Orlando. E a alta demanda agora em 2022 já tem impactado no bolso de quem vai viajar. No mês de outubro, somente as passagens aéreas já ficaram em média 28% mais caras. Um bilhete ida e volta para 7 dias no Recife, saindo de São Paulo no dia 27 de dezembro, custa, nesta sexta-feira, em torno de R$3 mil. Para o Rio de Janeiro, custa de R$800 até R$1.500, somente para o fim de semana da virada. Mesmo assim, as vendas seguem em alta. Nesta agência, triplicaram em relação ao ano passado. O ideal é se programar com a maior antecedência possível para não deixar para a última hora, senão os preços vão subir ainda mais. Eles não querem mais saber do tonte-tonte das baladas. Nossa, balada faz anos que eu não vou em balada. Balada é muito agitado pra mim. Barzinho virou opção pra curtir a noite sem as luzes e a pista de dança. Aqui a gente se diverte bastante. Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que mais da metade dos jovens de 15 a 29 anos não frequentam casas noturnas ou vão no máximo uma vez por ano. No caso dos bares, o desinteresse é menor, na casa de 30%. Pesquisadores que estudam a diferença entre as gerações afirmam que os jovens de hoje em dia preferem ambientes mais inclusivos, onde pessoas de todas as classes sociais se encontram. E a rua é, por natureza, um espaço da diversidade. Não é à toa, portanto, que os barzinhos estão dominando a cena noturna. Todo mundo se encontra, eu acho que isso é a diversidade. É você se sentir bem no meio de todo mundo e não se sentir diferente por isso. A geração Z foi a primeira a realmente entender o intercâmbio entre classes no Brasil, por causa das redes sociais. Eles querem isso também no jeito que eles festejam. Todo mundo junto e misturado. Outra hipótese é que a geração atual está mais preocupada com a saúde. Eu vou pra balada, eu preciso de 3 dias pra me recuperar. Então agora eu prefiro vir no barzinho, que amanhã eu acordo de boa e aí tá tranquilo. Para outros, o bar é só o começo. Barzinho primeiro pra fazer aquele esquenta e depois a gente vai pra balada. Fato é que em qualquer geração sempre haverá caseiros e baladeiros. Eu gosto de dançar, eu gosto das músicas, eu gosto de dançar com as minhas amigas, por isso que eu prefiro balada. Esta região aqui é esquecida nos livros didáticos de história por ser totalmente vinculada à coroa espanhola. O ano é 1609 e uma história começa a ser escrita. Entre 1609 e 1768, nós tivemos uma experiência única. Os próprios jesuítas escrevem isso, né? Eles diziam que nas missões se viveu o melhor que o cristianismo produziu em toda a humanidade. O mundo estava dividido pelo Tratado de Tordesilhas, entre 2 reinos que dominavam a exploração marítima, Portugal e Espanha. Vamos voltar no tempo e chegar à região dos 7 povos das missões. Um conjunto de aldeamentos que nasceu antes mesmo do Rio Grande do Sul ser brasileiro. O objetivo dos missionários que chegaram ao Brasil era catequizar os indígenas e criar reduções. A redução é um local onde os jesuítas traziam os índios guaranis e naquele local, então, começava um processo de urbanização, trazendo educação, ensinando a ler, escrever, essas coisas dos números. Então essa necessidade de conhecer outras religiões, incorporar dentro da sua, fazer uma certa mistura,
fazia parte da vivência desses indígenas. As reduções se tornaram verdadeiras cidades que seguiam o mesmo modelo urbanístico. Aqui vemos a missão de São Miguel. Igreja, pátio do colégio, área para os trabalhos, a horta, as moradias, o cemitério, o orfanato que também acolhia as viúvas e uma praça principal. Os jesuítas estiveram não só aqui na América, né? Estiveram no Japão, na China, ocuparam todo o sistema de educação europeu daquele período. Aí você compreende o porquê gente tão importante se tornou jesuíta naquele período e que as famílias europeias ricas tinham também orgulho de ter pelo menos um jesuíta na sua família. Guaranis e religiosos, um encontro que iria mudar a face da América do Sul. Em uma terra com tantas histórias a serem contadas, passado e presente, se encontram na figura do jesuíta Celso Schneider. Eu sou natural aqui da região de Cerro Largo, que é a maior cidade do Rio Grande depois de muitas outras. Um jesuíta que nunca desanima na missão de manter viva uma história que o Brasil pouco conhece. Nós estamos neste momento diante daquilo que nós poderíamos chamar de monumento referência hoje em dia da região missioneira, o Templo de São Miguel das Missões. Chegou a ter 6 a 7 mil guaranis nesta redução. A gestão obedecia à organização dos jesuítas. Sob o comando dos religiosos, os indígenas aprenderam a lidar com a terra, criar animais. Santo Ângelo foi o maior produtor mundial de erva mate daquele período, exportava para o mundo inteiro. São Miguel, por exemplo, era grande especialista na pecuária. Os 7 povos dariam origem a cidades prósperas. Seus sinais permanecem em forma de ruínas, traços arquitetônicos, costumes e lendas. Relíquias que podem ser vistas nos sítios arqueológicos e museus. Para um brasileiro, conhecer um lugar como São Miguel das Missões, declarado Patrimônio Mundial, Cultural e Natural pela Unesco, talvez seja importante para descobrir a própria história. Ali entra um pouco aquilo que o nosso fundador Santo Inácio dizia: temos que rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Há 7 anos, Isabela, que é advogada, percebeu que estava nascendo um novo negócio ao navegar nas redes sociais de uma amiga. Falei, cara, existe agência de modelo. A agência de modelo tem um casting, né, que vende, oferece para as marcas, para as empresas. Por que não a gente criar um casting só de pessoas que trabalham com a rede social e vender essas pessoas como um casting, agenciar. Em pouco tempo, o negócio cresceu. Hoje, Isabela atende 50 influenciadores exclusivos. Com o crescimento, foi preciso criar este espaço que recebe novatos interessados em investirem na carreira digital. A agência já emprega 70 pessoas. Eu acho que a autenticidade é o fator principal, mas tem sim um planejamento estratégico. Mas isso não significa que é uma fórmula de sucesso, né? Se você não tem um conteúdo bacana, se você não engaja com os seus seguidores diariamente, se você não tem uma consistência, pode flopar, como se diz na internet, dar errado. Com gêmeos de menos de 1 ano de idade e uma conta com 3,5 milhões de seguidores, a influencer Camila Monteiro precisou de ajuda para administrar sua vida nas redes sociais. Tudo mudou, a conta bancária, as empresas que eu cheguei a ter contato, que eu tenho certeza que sozinha eu não ia conseguir. Isso é uma certeza absoluta, assim, até porque eu tentei por 1 ano, eu e meu marido, buscando empresa, enfim, e a gente tinha muito pouco retorno. Eles queriam que tivesse uma equipe por trás, né? Já no mercado, empresas especializadas em estreitar os laços entre os influenciadores e as marcas. É o que estão fazendo neste momento este grupo de comunicadores, buscando os produtores do conteúdo exato
que as empresas querem investir. Vamos conversar com os influenciadores, né, que são hoje chamados de creators, de criadores, para criarem junto com vocês essa percepção de como é a melhor forma de você comunicar esse novo produto para eles. Quando a empresa entende isso, os resultados são normalmente maiores. Nesta terça, sua noite é mais Band. A hora é agora! Às 8h30, mais música. Nos meus braços, quero tê-la. Mais uma fase da competição que vai revelar a nova voz do sertanejo. Faustão na Band. Logo depois, mais emoção. Ela ficou 8 anos em coma e quando acordou descobriu que seu marido estava com sua irmã. E ele sumiu por 20 anos e voltou sem ter envelhecido nada. Uma novela para se apaixonar. Valor da Vida. E às 11 da noite, mais estreia. Mangia che te fa bene. Eles são experientes na vida e na cozinha. Qual seria a sobremesa? Masterchef Mais. Desafio para quem passou dos 60. Nesta terça, quanto mais Band, melhor. Vice-presidente eleito anuncia mais 61 nomes para a equipe de transição de governo. Levantamento do Banco Central mostra crescimento da economia no terceiro trimestre. No projeto especial da Band nos 200 anos da independência, o peso da economia na separação do Brasil de Portugal. Seleção inicia treinamento na Itália. É a última etapa antes da Copa do Catar, que começa neste domingo. Domingo continua o Enem. 2,5 milhões de candidatos fizeram o primeiro dia de provas. Encontro Biden-Jinping reabre diálogo Estados Unidos-China. Taiwan é desafio que opõe as duas potências. Google vai ter que pagar indenização milionária por ter rastreado usuários ilegalmente. Turquia prende 22 suspeitos por atentado à bomba que matou 6 em Istambul. O inglês faz história em Interlagos. É a primeira vitória de George Russell na Fórmula 1. GP São Paulo teve muita disputa e também polêmica. O público vibrou nas arquibancadas. É Bandeirantes! Último show de Milton Nascimento. Emoção para 60 mil pessoas no Mineirão. O Jornal da Band está no ar. É a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta. E uma gente que ri quando deve chorar e não vive. Eu tenho 69 anos. Tenho 68 anos. Eu tenho 71 anos, muito bem vivido, com o maior orgulho. A experiência traz os macetes que muitos novinhos não sabem. Eu fiz um cuscuz paulista, mesmo sendo mineira. Mas agora, esses segredos da cozinha estão em prova. Eu vou pro Masterchef e tô aqui. Nesta terça, 11 da noite, estreia... Que Deus te tem? Oi? Masterchef Mais. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news? Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Bem-vindo, muito obrigado. Altas dicas vão rolar aqui. Tem uma história muito engraçada daquele chapéu de cangaceiro. É uma receita um pouco mais leve. Eventos imersivos com nossos chefes, workshops e talks com especialistas em diversas cidades do Brasil para você curtir, saborear e degustar não só com os olhos. Tudo isso vai trazer sabor no resultado final. Sabor e Arte, um canal de gastronomia.
nesta quarta, 11 da noite. Batko Nikitin é um criminoso poderoso do leste europeu. Mãe, tenho que casar com uma croata, o pai dela me mata. Esse casamento reserva grandes emoções. Nada pode acontecer na lua de mel. Prefiro ir pra lá, ficar de olho nele se não tiver problema. E essa viagem vai ser uma aventura. Sequestraram a minha esposa. Nesta roubada, a principal regra é: você não pode beijar a noiva. Com Kate Bates e Rob Schneider, no Cine Clube. Boa noite. Policiais investigavam uma quadrilha de roubo de carga no interior de São Paulo e acabaram descobrindo um laboratório de cocaína. O Lucas Martins conta essa história. Galinha caipira, galinha d'Angola e até peru. Piscina, espaço de lazer. A chácara fica em Igaratá, no interior de São Paulo. Lugar tranquilo para um descanso em família, não é mesmo? Pois aqui a atividade era bem diferente. Esta pasta marrom, encontrada por policiais do Núcleo de Roubo de Cargas da Polícia Civil de Guarulhos, é cocaína no meio do processo de produção. A investigação era sobre uma quadrilha de roubo de cargas. Este carro roubado foi identificado e passou a ser seguido. Mas os dois homens que estavam no Celta acabaram levando a polícia até o laboratório de cocaína. Eles entraram num imóvel e surpreenderam 2 indivíduos fazendo a secagem da droga, que depois vai para um refino e, por fim, ela é triturada e posterior venda. Os 2 homens foram presos em flagrante e vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. No total, havia 120 quilos de cocaína na chácara, além de produtos usados para mistura e munições calibre 38. Como a investigação era sobre roubo de cargas, agora a polícia vai iniciar um grande levantamento sobre o tráfico de drogas. A suspeita é que a quadrilha tenha ligação com o PCC. A investigação continua porque nós vamos saber de quem veio, da onde veio essa droga e para onde ela iria. 3 toneladas de drogas capturadas no interior de São Paulo por agentes de segurança nesse fim de semana. Esse caminhão levava a carga do Paraná para o Tocantins. Preso por tráfico, o motorista pode pegar 12 anos de cadeia. Mais de 5 toneladas de maconha foram apreendidas num caminhão que passava pela Via Dutra, na Baixada Fluminense. A droga, avaliada em 8 milhões de reais, estava escondida numa carga de carne de porco. O motorista está preso. Ao longo desta edição do Jornal da Band, vai ter muita emoção do GP São Paulo de Fórmula 1. É disso que o povo gosta! O Ricardo faça a barra ali, deu um toque no Mick Schumacher. Ele tocou ali o Mick Schumacher na batida. A batida e vamos para a bandeira amarela. Uma briga espetacular e o toque dos dois. O toque dos dois, Verstappen bate no Hamilton. Verstappen toca no Hamilton, pior para o Verstappen. Mais um toque agora, Leclerc. Leclerc bate, mas que corrida acidentada. Mas que coisa impressionante o resultado hoje dessa prova. Vai ser surpreendente. Ainda hoje, acidente com o carro da Tesla que ficou fora de controle mata 2 pessoas na China. E a multa milionária do Google por rastrear usuários ilegalmente. É já. De volta com o Jornal da Band para te contar que um cargueiro abandonado à deriva na Baía de Guanabara bateu na ponte Rio-Niterói. A Mariana Procópio tem as informações ao vivo. Mariana, boa noite. Conta pra gente, a ponte está fechada agora? Oi, Lana, boa noite a você, boa noite a todos. Sim, ponte Rio-Niterói segue fechada em ambos os sentidos, sem previsão de reabertura. Esse acidente aconteceu por volta das 6h30 da tarde. No momento, ventava forte aqui no Rio de Janeiro e esse cargueiro, que estava abandonado na Baía de Guanabara, na cabeceira da ponte, perto de Niterói, acabou se soltando, ficou à deriva e, como você disse, bateu em um dos pilares da ponte Rio-Niterói. O acidente foi registrado por motoristas que passavam ali na hora. Um deles, sem acreditar no que ele via, filmou o momento da batida. Vamos acompanhar. Bateu na ponte aqui, ó. Cara, bagulho doido. Bateu na ponte aqui, ó. Cara, bagulho doido. Que loucura, imagina só o caos na cidade. Uma quadrilha é procurada depois do assalto a uma joalheria no litoral de São Paulo. Uma funcionária foi baleada.
O roubo aconteceu dentro deste shopping em São Vicente, na Baixada Santista. Faltavam 15 minutos para o local fechar as portas, quando 4 homens armados entraram e seguiram direto até a joalheria. As imagens de segurança do shopping e da loja registraram toda a ação. Os 4 entraram ao mesmo tempo na joalheria. 3 deles ficaram na frente e um obrigou o gerente a levá-lo até a sala dos fundos, onde ficam os cofres. Lá ele começou a pegar joias e relógios. Todos estavam sempre com a arma em punho e apressados. Ainda na parte dos fundos, um dos ladrões chegou a atirar em uma das funcionárias, que ajudava a encher as sacolas. Foi nesse momento que todos no shopping começaram a correr assustados. O tiro acertou o braço da funcionária de 21 anos. Ela estava agachada. A bala acabou atravessando a lateral da barriga e se alojou na parte de trás. Ela foi levada imediatamente para o hospital, passou por cirurgia e foi liberada. A polícia chegou logo em seguida, mas não conseguiu encontrar os criminosos. Uma festa da torcida do Flamengo pelos títulos conquistados pela polícia. Que era para ser uma festa, terminou em clima de guerra. Torcedores do Flamengo que comemoravam títulos do rubro-negro nas ruas do centro do Rio de Janeiro terminaram em confronto com a polícia militar. A confusão começou depois da 1h desse domingo. Pega! Chuta! Pelo menos 2 grandes lojas de departamentos foram saqueadas por criminosos. Geral pegando tudo lá, ar-condicionado. Esse vídeo mostra pessoas em confronto com a PM jogando pedras, lixeiras e grades em direção aos policiais. E ainda havia uma multidão na Avenida Presidente Antônio Carlos quando a confusão começou. Depois de todo o quebra-quebra, o saldo da destruição. Aqui na Cinelândia, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal, que é um dos pontos mais clássicos da cidade, teve os vidros danificados. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e deram entrada em um hospital. 5 policiais militares ficaram feridos e foram levados para atendimento médico. Um guarda municipal machucou a mão na confusão e também foi levado para o hospital. 11 pessoas foram detidas depois do confronto. Um homem foi executado numa feira de comércio popular no interior paulista. Testemunhas disseram que ele foi baleado por um motoqueiro que fugiu depois dos disparos. A polícia analisa câmeras de segurança para tentar identificar o atirador. Um motorista bêbado foi preso depois de causar esse acidente que você vê aí na imagem. Ele bateu em outro veículo num cruzamento e só parou depois de invadir um bar. 3 pessoas foram atropeladas. Uma delas teve ferimentos graves. Aconteceu em Rolândia, no interior do Paraná. Agora vamos para o melhor basquete do mundo. Noite mágica para o camaronês Joel Embiid na NBA. O pivô do Philadelphia anotou 59 dos 105 pontos do time na vitória contra o Utah Jazz. Ainda pegou 11 rebotes, fez 8 assistências e deu 7 tocos. Esta noite, o atual campeão Golden State enfrenta o San Antonio. Transmissão ao vivo da Band a partir de meia-noite. Um homem foi assaltado 2 vezes no mesmo dia em São Paulo. Giovana de Boer. Olha os caras roubando. Eita, matou o cara. A tentativa de assalto foi flagrada em Santo André, no ABC Paulista. 4 suspeitos cercam o carro preto da vítima. Eles exigem os celulares e objetos de valor, mas a abordagem dá errado quando um policial à paisana reage. É polícia, é polícia. A vítima estava a caminho da delegacia, que fica a menos de 300 metros daqui do lugar do roubo. Ele estava indo recuperar a moto que tinha sido roubada horas antes, mas no trajeto acabou sendo abordado mais uma vez por criminosos. Aquela foi a segunda vez no mesmo dia. 2 bandidos foram presos na hora do crime e 2 tentaram fugir. Um deles acabou baleado e também foi detido em flagrante. Sensação de impunidade total, cara. Você trabalha para você conquista seus pertences e vem bandidos achando que tem o direito de levar, mostrando uma arma para você. Uma brasileira que perdeu o marido num acidente de trânsito em Londres conta com a solidariedade para trazer o corpo de volta. Há 1 ano, a Michelle e o Diogo saíram de Curitiba com destino a Londres em busca de uma vida melhor. Mas a saudade do Brasil fez com que o casal decidisse voltar. Saudade da família, né? O que pegava muito, filha, mãe. As passagens de volta já estavam compradas para o fim de outubro, quando uma fatalidade interrompeu os planos. Diogo sofreu um acidente de moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado. Michelle quer viajar de volta ao Brasil com o corpo do Diogo.
Com o custo funerário muito alto, a fotógrafa criou uma vaquinha virtual para ajudar nas despesas. Dos R$25 mil que precisa, já conseguiu 18. O desafio agora é levantar o que falta até o próximo fim de semana. Eu acredito que ele gostaria de estar voltando para casa, seja da forma que fosse. Por meio de nota, o Consulado-Geral do Brasil em Londres afirma que tem prestado todo o apoio possível desde que foi informado do caso. Agora um alerta importante, cuidado com links de promoção que você recebe pelo WhatsApp, viu? É um dos golpes de quem tenta se aproveitar da Black Friday. Vamos ver agora as dicas para não cair na Black Fraud. Ela ainda gera desconfiança. O que a senhora acha da Black Friday? Quando não é Black Fraud, ok. Alguns meses antes eu já começo a ver se está valendo a pena, se vai valer a pena ou não. Já comprei produtos interessantes com preço bom, sim. De um jeito ou de outro, a Black Friday foi ganhando espaço e hoje é uma data importante para o varejo brasileiro. Aumento de movimento nas lojas físicas e maior vendas pela internet. E é justamente no e-commerce onde mora o maior risco de fraudes. Tem medo de fraude na internet? Muita. Então, geralmente eu vou no site só que eu confio mesmo, que eu já comprei. Já caiu em algum golpe ou não? Não, ainda não. O último levantamento da Serasa Experian mostra que somente em um mês foram mais de 350 mil tentativas de fraudes no Brasil. Então os golpistas eles acabam simulando e-commerces e entrando em contato via WhatsApp, né? Enviando o link falso, né? Com uma propaganda bonita, uma propaganda ali oficial de um varejista do gênero, e ali naquele link é o que você precisa tomar cuidado, né? Sempre entre no site oficial da loja para ver se a oferta recebida pelo celular é real. Fique atento com e-mails e ligações de centrais de vendas que solicitam dados pessoais. Atenção com pagamentos via Pix. Veja se os dados da loja conferem. No site do Procon da sua região ou no consumidor.gov.br você pode checar a reputação do lojista. A funcionária de uma loja no Rio de Janeiro foi demitida e agora responde a processo por acusar injustamente uma mulher negra de furto. Tira tudo que tá dentro da bolsa. Ela falou. O caso aconteceu no sábado e chamou a atenção de outros clientes, que protestaram do lado de fora da loja. A secretária Audrey Ribeiro estava passeando nesse shopping da Zona Norte com a família. Ela entrou nessa loja de departamentos para comprar uma roupa para uma festa de aniversário. Ela pegou algumas peças na arara e foi para o setor dos provadores, onde aconteceu a abordagem da funcionária da loja. Puxou a minha bolsa, jogou no chão e começou a mexer. Ela tirou a minha blusa que estava dentro da bolsa, que não é da marca da Renner. Depois do ocorrido, a Audrey veio com a advogada aqui na delegacia para pedir que a funcionária da loja fosse presa por racismo. Só que o crime acabou registrado como uma simples calúnia, sem nenhuma menção à cor de pele da vítima. Questionada nessa segunda-feira, a Polícia Civil informou em nota que, conforme os elementos sejam analisados, nada impede que a tipificação do crime seja alterada. Que a gente precisa combater essa cultura de racismo estrutural, de tipificar os casos de racismo como calúnia. A Renner também divulgou uma nota, classificando o episódio como inaceitável e dizendo que a funcionária foi demitida. Tinha outras pessoas lá com bolsas grandes, com quantidades de bolsa maiores, de pele clara, e ela não abordou nenhuma dessas pessoas, apenas a mim. Cristo Redentor de braços abertos para jovens carentes do Rio de Janeiro. A visita faz parte de um projeto social que leva moradores da periferia aos principais pontos turísticos da cidade. O objetivo é qualificar esses jovens para o mercado do turismo. O Grande Prêmio São Paulo da Fórmula 1 movimentou a economia da cidade. Muita gente vai ficar por aqui mais um pouco. Quem trabalha em hotéis e bares agradece. Só esse grupo de chilenos estava em 8 pessoas. Eles vieram para ver o GP de São Paulo e vão passar a semana para curtir a cidade. Estamos felizes. Para nós que somos do Chile, vir ao Brasil é sempre muito divertido. No Beco do Batman, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, encontramos também Iane e Diego. Os mexicanos, claro, queriam uma classificação melhor do conterrâneo, Sérgio Pérez. Infelizmente, a gente não esperava esse resultado. O Verstappen é muito malvado. Já os amigos ingleses vão levar uma recordação ao lado da homenagem feita ao Ayrton Senna. Nós amamos o Senna e a corrida foi incrível. Com tanta gente do exterior, o Júlio, que veio de Porto Alegre para ver a corrida, não conseguiu passagem aérea.
e quase ficou sem hospedagem. Tem que ter no mínimo 6 meses de antecedência, já reservar hotel, voo, tudo, senão ou não tem ou fica um preço muito alto. Por causa da Fórmula 1, o pico de ocupação dos hotéis foi de quase 100%. O reflexo foi sentido também aqui, nos bares e restaurantes. Trouxe mais movimento, a gente ganhou uns 30%, um movimento que a gente não teria, via de regra, se fosse um feriado comum. O Nicolas e a família vieram de Brasília para ficar 5 dias. Por causa da Fórmula 1. Eu adoro a Fórmula 1. É simplesmente por causa da velocidade e pelo fato do esporte ser bem interessante. E eles aproveitaram o último dia para fazer um passeio no Parque do Ibirapuera. O GP São Paulo foi dos ingleses da Mercedes. Um fim de semana especial para George Russell, que venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Sábado ele ganhou, mas não levou, porque ganhar a sprint não conta como vitória. O GP de São Paulo era o 81º. A equipe que não venceu uma corrida sequer este ano saiu com Russell e Hamilton na primeira fila. Brigas mesmo, muitas, mas lá para trás. Ricardo com Magnussen, Norris com Leclerc e Hamilton e Verstappen. Na única vez que se encontraram este ano, deu ruim. O Hamilton por dentro, uma briga espetacular e o toque dos dois. O toque dos dois, Verstappen bate no Hamilton. Max quebrou a asa e foi punido. Saiu da briga pela vitória. A briga que ficou entre as duas Mercedes. Não teve para ninguém. O jovem George Russell, de 24 anos, contido e educado, finalmente consegue a primeira vitória. E agora comemora muito, sendo saudado pelos torcedores aqui em Interlagos. Depois de ter se segurado durante tanto tempo, depois da vitória no dia anterior, que não contava como vitória, apenas como classificação, finalmente, George Russell, um inglês de pompa e circunstância, pôde extravasar. Para ser honesto, só acreditei uns 5 segundos depois da bandeirada. A energia foi altíssima durante toda a corrida. Perdi as palavras. São muitas emoções. Estou muito orgulhoso com o progresso que todo o time teve. Inacreditável. Vamos para o ano que vem muito mais confiantes. Os próximos dias devem ser de muita chuva em Minas Gerais. Luciano Dias chega aqui no Jornal da Band para contar os detalhes para a gente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Lana. Aqui em Belo Horizonte, o temporal até deu uma trégua agora, mas chovia desde o início da tarde e a Defesa Civil emitiu alerta para fortes temporais até amanhã desta terça-feira. Situação crítica em Barbacena, no interior do estado. Por lá, os fortes temporais das últimas horas causaram deslizamentos de terra e também alagamentos nas vias. Inclusive, alguns veículos foram arrastados por causa da chuva. Neste momento, aqui em Minas, 27 municípios decretaram situação de emergência. Há mais de 600 pessoas desabrigadas neste momento no estado e outras mais de 2.000 desalojadas. Uma pessoa morreu em razão dos fortes temporais aqui no estado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Quem usa lente de contato sabe das vantagens. Tem gente que não tira nem para tomar banho. É aí que começam os problemas. Foram quase 2 anos de um tratamento difícil e doloroso. A Rafaela quase ficou cega por causa do mau uso das lentes de contato. No primeiro mês, eu praticamente perdi a visão, então eu não enxergava com o olho esquerdo. O tratamento continuou com o colírio por 3 meses. Esse colírio que ele agredia bastante, assim, ele queimava bastante o olho na hora que colocava. Apesar de simples, os cuidados têm de ser diários, o que faz com que muita gente se esqueça deles. Nem todo mundo lembra de tirar as lentes na hora do banho, por exemplo, o que traz um grande risco para os olhos. Essa pode ter sido a causa da doença de nome difícil que a Rafaela teve. Ceratite por acanthameba. A pessoa usa lente de contato, ela está mergulhando, ela está tomando banho, ela está lavando o rosto com a lente e tem ali aquele arranhadinho, aí o micro-organismo vai entrar por esse machucado, por essa abertura. Por isso é importante usar produtos específicos para lentes, nada de soro fisiológico, respeitar o prazo de validade de cada fabricante e nunca dormir com as lentes nos olhos.
Suspenda o uso em caso de irritação. Mesmo depois do medo que passou, a Rafaela não parou de usar, mas agora compra as descartáveis, que dispensam a limpeza diária. Eu abro mão de comprar qualquer coisa para comprar minha lente. Se tiver que escolher entre comprar uma lente e, sei lá, e a blusinha, né, que a gente passa no shopping e fica olhando, a minha lente é prioridade. Ainda hoje, acidente com o carro da Tesla que ficou fora de controle mata 2 pessoas na China. E a multa milionária do Google por rastrear usuários ilegalmente. É já. 2,5 milhões de candidatos fizeram a primeira etapa do Enem ontem. Domingo que vem tem mais. A Vanessa sente que o sonho de fazer medicina na Universidade Federal do Paraná está mais perto. É o 3º Enem da vida dela. Fiz bastante meditação para acabar com a ansiedade, mas não adianta, você fica um pouco nervoso, né? Mas eu achei que foi tranquilo e consegui dar o meu melhor na prova. Em todo o país, segundo o INEP, 2.400.000 estudantes compareceram ao primeiro dia de provas, o que representa 73% do total de inscritos nas 2 versões do exame, impresso e digital. Os estudantes fizeram as provas de linguagens, códigos, ciências humanas e a redação. No próximo domingo serão realizadas as provas de ciências da natureza e matemática, que é a que garante a maior pontuação no exame. Como a redação já foi, a segunda etapa terá meia hora a menos do que a primeira. E nesses dias finais de preparação, desacelerar um pouco faz toda a diferença. Manter a calma, se é importante revisar, faça revisões mais leves e principalmente chegue na prova com estratégia. Entenda o que você pode fazer durante essas 2 provas tão importantes de domingo. E mais de 200 concursos públicos estão abertos no país. Quem quer tentar uma vaga precisa se planejar. É o sonho de muitos brasileiros, mas começar no emprego público, com bom salário e estabilidade, exige estudar como nunca, porque a concorrência é grande. O concurso com mais vagas está em São Paulo. São 2.700 para a Polícia Militar. Já o maior salário está no Rio, R$ 35 mil para quem trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Em todo o Brasil, há 27.900 vagas abertas em 237 concursos para vários níveis de escolaridade. O Eric é um dos milhares de brasileiros que sonha com uma vaga no serviço público. Só esse ano ele prestou mais de 10 concursos. A vida dele é assim, ficar trancado aqui nesse quarto, estudando sem parar. Aos 20 anos, ele foca exclusivamente no futuro como servidor público. Já prestei concurso para R$ 2.000 até R$ 25 mil, que foi o concurso que eu prestei na semana passada. Varia nesse valor aí, né? Na internet, diversos sites listam os editais abertos. Passar no concurso não significa começar a trabalhar imediatamente. Embora União, estados e municípios necessitem de servidores, é preciso haver previsão orçamentária e muitas vagas são para cadastrados de reserva. Passei em 3 concursos também, estou no caso reserva, estou na expectativa de um dia ser chamado, tomar posse, estar trabalhando e ser servidor público. Na Turquia, a polícia prendeu 22 suspeitos por envolvimento na explosão de uma bomba ontem no centro de Istambul. 6 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas. Os suspeitos faziam parte de uma milícia curdo-síria. O presidente turco afirmou que foi um atentado terrorista. Vamos à previsão do tempo. Tem muitos fenômenos causando chuva pelo país. O feriado vai ser de temporais fortes entre o Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira, chove também do sul do Maranhão até o Espírito Santo e no centro-oeste, mas com menos força. Em São Paulo também tem previsão de chuva, só o dia todo. Do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso e no Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, amanhã a máxima é de 31 graus, em Brasília 26 graus, Palmas 33, Porto Alegre 28. E em São Paulo, as temperaturas variam de 18 a 27 graus. Voltamos a falar sobre o GP São Paulo. Quem deu um show à parte foi a torcida. Veja na reportagem de Luísa Oliveira. Tem bandeira, fantasia e um grito forte na garganta. Mais de 230 mil pessoas lotaram o Autódromo de Interlagos no fim de semana. Emoção à flor da pele. A energia de estar aqui é surreal, não tem explicação. Aqui, tudo é observado de perto. Cada ultrapassagem, cada curva.
Mas assistir ao GP de São Paulo da arquibancada vai muito além de uma visão privilegiada. Muitas vezes o que acontece na pista é só um detalhe. Esse lugar tem vida própria. Se tem corrida, tem que ter comemoração à lá Daniel Ricciardo. Aquela comemoração do Ricciardo, que o Ricciardo coloca champanhe, meu Deus! Pensa que a adrenalina da corrida é suficiente pro João? Que nada! Deixou a esposa grávida de 38 semanas em casa para curtir a disputa de perto. Se ela espirrar errado, ele nasce. Aí eu tenho que sair correndo para ir lá socorrer ela. Mas não vai nascer, não. Ah, GP de São Paulo, até o ano que vem. E claro, sempre com a Band. É disso que o povo gosta! Feras de outros esportes marcaram presença no GP São Paulo de Fórmula 1. Confira na reportagem do Thiago Faiani. O coração da Fórmula 1 bate nas pistas, nas arquibancadas e também no paddock. A boa localização do camarote impressiona. Ver a pista de perto assim também é irado, dá até um friozinho na barriga, dá pra sentir o que os caras sentem um pouquinho. A estrutura montada responde aos padrões da categoria. Na parte inferior, vemos de um lado a entrada para os boxes, do outro, os receptivos e salas de reunião. Locais restritos até para alguns convidados. E que convidado! O evento em si é surreal, assim, né? A gente acha que é só um carro que corre, mas são vários detalhes. Tô que nem uma criança, assim, olhando pra tudo sem saber o que olhar, sem saber o que absorver direito, e tá sendo incrível. Os carros, eu não imaginava que era tão grande assim. Tipo, eu achava que era menorzinho, mas não, é bem grande, o tamanho dos pneus, enfim, toda a equipe trabalhando junto. O ambiente é comum para os pilotos, constantemente assediados pelos fãs. Em meio à pressa, Leclerc conseguiu falar com nossa reportagem. Perguntei ao piloto da Ferrari se ele leva para o carro toda esta energia dos fãs. E ele respondeu, claro que sim. Quando está no grid, consegue ouvir os gritos das arquibancadas, sentir o quanto são apaixonados, e isso é incrível de ver. Incrível de ver e um privilégio para poucos acompanhar de tão perto estes bastidores. A Fórmula 1 volta ano que vem, e com ela, toda a sua magia. Daqui a pouco, na Itália, a seleção brasileira faz o primeiro treino para a Copa do Catar. E no Faustão na Band, a pizza é ao som do Paulo Ricciardo. É já. A torcida está entrando no clima da Copa do Mundo. O verde e amarelo invadiu o comércio e muitas ruas já estão decoradas. De cima, as bandeiras se destacam entre as casas. O desenho é formado por enfeites coloridos que decoram algumas ruas de Manaus. Esta rua de Salvador também está preparada para receber os torcedores do Mundial. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, 20 grafiteiros fizeram artes em homenagem aos jogadores da seleção. Para mim é gratificante, né? Não só por eu pintar, mas sim pelo o povo passando, né, e curtindo o meu trabalho, que aí já não é meu, né, já é deles, né. A Copa do Mundo também chegou a um dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo, o Beco do Batman. Em meio ao colorido dos grafites, reservaram um espaço nobre para o azul, verde e amarelo da seleção brasileira. O atacante Richarlison é o jogador de destaque na arte. O desenho tem 6 estrelas.